Julgamento importantíssimo com data marcada para a próxima quarta-feira, dia 22 de abril, pode impactar de forma gigante o cenário político 2026. Eu vou dar todos os detalhes para vocês e isso vai impactar figuras que estão sob investigação no caso Master. Ministros do STF, presidente Lula, todos estão apreensivos com os próximos passos desse julgamento. Revelações sobre a mesada de Lulinha podem colocar em xeque e determinar de uma vez por todas o futuro das eleições de 2026. Você que quer acompanhar todos esses desdobramentos, já se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificação. Eu sou Ana Paula, eu estou aqui todos os dias trazendo boletim político informativo para você. Então, eu estarei acompanhando de perto o julgamento, a situação crítica que se encontra o Lulinha, filho do atual presidente da República. E, em paralelo a isso, Alexandre de Moraes tenta mudar o foco. Já votou para a condenação do Eduardo Bolsonaro. É, gente, isso mesmo. E segue agora aqui tentando deixar o Flávio Bolsonaro inelegível. Isso já ganhou uma repercussão geral em todo o Brasil. Eu vou trazer os detalhes aqui também. E são muitas informações importantes acontecendo. Eu vou mostrar para você aqui tudo como isso se conecta. Então, fica comigo até o final para você não perder nada. Eu vou trazer todos os detalhes aqui agora. Lembrando, eu sou a Ana Paula, sou de São Paulo. Quem é você que está aí do outro lado? Comenta aí, se inscreve, deixa like, bora lá já trazer a primeira informação aqui para vocês. Vou compartilhar a minha tela mostrando aqui a respeito do Alexandre de Moraes, gente, onde ele vota por condenar o Eduardo Bolsonaro por difamação contra a Tabata Amaral. Vamos ver essa matéria juntos e vai deixando a sua opinião, se você acha que está certo, que está errado, o que você pensa a respeito dessa matéria. Essa matéria, como vocês estão vendo em tela, veio pelo jornal Infomoney. Então aqui mostra que o Moraes vota por condenar Eduardo Bolsonaro por difamação contra a Tabata Amaral. E o ministro propõe uma pena de 1 ano de detenção, uma multa superior a R$ 80 mil. Então a gente vê aqui que o ministro Alexandre de Moraes já voltou em cena, né, no STF, votando na sexta-feira, dia 17 de abril, pela condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro por difamação contra a deputada Tabata Amaral do PSB. A manifestação integra o julgamento do caso na corte, que ainda depende da análise dos demais ministros. E no voto, Moraes propôs pena de 1 ano de detenção, além de 39 dias de multa. O valor de cada dia foi fixado em 2 salários mínimos, o que leva a uma penalidade total superior a 80 mil. A dosimetria considerou agravantes. O ministro apontou que o fato de a ofensa ter sido direcionada a uma agente pública no exercício de suas funções elevou a gravidade da conduta e também destacou o uso das redes sociais como meio de divulgação, ampliando o alcance da mensagem. A divulgação realizada pelo réu revela o meio de árduo por ele empregado, cujo objetivo foi tão somente atingir a honra da autora, tanto na esfera pública quanto em sua vida privada, uma vez que o alcance proporcionado pela internet é gigantesco. Foi o que afirmou Moraes no voto. A legislação prevê pena de 3 meses a 1 ano de detenção para o crime de difamação, além de multa. E no caso analisado, o relator aplicou a pena no limite máximo, com acréscimos decorrentes da circunstância do episódio. Eduardo Bolsonaro está atualmente nos Estados Unidos. Segundo as informações do processo, ele deixou o Brasil em meio ao avanço das investigações e ações penais relacionadas à sua atuação política e declarações públicas. O julgamento segue no STF, ainda não há data definida, inclusive, para conclusão, que dependerá de manifestação dos demais integrantes da corte. E eu quero saber aí a sua opinião. Enquanto isso, segue aqui uma matéria do jornal Metrópolis, onde mostra que o Flávio ficará inelegível se condenado por calúnia. Isso é o que diz os especialistas. Eu trouxe essa matéria aqui em um vídeo já no canal também, falando a respeito do que está acontecendo, né? Só para você entender, resumindo aqui, um advogado especializado em direito eleitoral, que é o Carlos Frota, afirmou nessa entrevista para o jornal Metrópolis que uma eventual condenação do senador Flávio Bolsonaro pode resultar na suspensão dos seus direitos políticos e impedir que ele concorra ao Planalto. E por que acontece isso? Porque agora também o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de um inquérito para investigar agora um crime de calúnia também do parlamentar contra o Lula, né? Então a gente viu aqui que o Moraes ele tá indo com tudo em relação a essa questão de ofensa, né? Ah, ofendeu o outro, então tem que ser condenado com prisão, com multa. No caso do Flávio, né, tem essa questão dele ficar, não poder concorrer, né, à presidência. Então o mestre de sociologia,
ele destacou que a Constituição prevê, né, isolando os casos, independente de quem é que está sendo condenado, a legislação prevê a suspensão dos direitos políticos em caso de condenação. Então, se o Moraes condenar, e a gente viu ele já votando para condenar o Eduardo, ele mesmo pediu para abrir o inquérito contra o Flávio. A gente vê o Flávio se destacando nas pesquisas, tanto que está desesperando o Lula. Eu trouxe até no vídeo de ontem para vocês, mostrando que o Lula, em desespero, já quer revogar aí a taxa da blusinha, né, que ele colocou para compras de até $50, porque ele reconhece a queda de popularidade. Então, tudo isso vem fazendo o povo brasileiro questionar: será que realmente é só para cumprir a lei? Mas a gente vai fazer uma análise mais completa sobre esse assunto. Mas eu quero mostrar para vocês aqui que, segundo o advogado eleitoral Flávio Bolsonaro, ficaria impedido de obter certidão de quitação eleitoral e, por causa disso, né, os direitos políticos dele seriam suspensos. Então, isso daqui gerou uma repercussão. E por que que o Moraes, né, quer investigar se houve um crime ou não em relação ao Flávio Bolsonaro? Porque o Flávio Bolsonaro comparou o Lula ao Maduro. Comparou a questão de tráfico, de corrupção, e aí Lula se sentiu ofendido. Então fala que é o quê? É um crime contra a honra do político, né? E aí, deixa eu mostrar aqui a matéria só para vocês verem, né, completa. Então isso daqui gerou muita repercussão. Muita gente diz que não acha correto, porque assim, quer condenar a direita quando a direita critica ou ofende, né, a alguém da esquerda, mas quando é o contrário, parece dar a sensação de que a lei não tem o mesmo peso. E eu trouxe para vocês aqui até onde vai a justiça, aonde começa a percepção de tratamento desigual, né? Eu falei para vocês o debate no vídeo anterior, que o debate sobre essa inelegibilidade, né, do Flávio, se for condenado aí de fato por calúnia, algo que ainda vai ser investigado, levanta essa questão, né, que vai além de um único nome ou partido. Como garantir que a justiça seja aplicada de forma equilibrada, previsível, igual para todos, né? De acordo com especialistas, como a gente vê aqui nessa matéria, uma condenação por calúnia pode sim levar à inelegibilidade, dependendo do enquadramento legal, das circunstâncias do caso. É algo previsto realmente na lei, e isso é inquestionável. O que se questiona, o que se gera de preocupação é o tratamento desigual da lei, né? As regras são aplicadas de maneira uniforme, porque está na lei, ok, isso é certo, tá ali, é abrir a Constituição e ver. Mas a dúvida não nasce do nada, né? A dúvida, ela nasce a partir do momento que, quando ocorre do lado contrário, que foi nos exemplos lá que eu trouxe até no vídeo, no caso do Lula, da esquerda, que chama o Bolsonaro de genocida, no caso da Gleice Hoffmann, que já trouxe várias ofensas também, Jean Willis, né? Então, em diferentes momentos, eles também protagonizaram declarações duras contra adversários, comparando aí várias pessoas de esquerda, principalmente em manifestação, é muito comum ver comparar Bolsonaro com Hitler, né? Mas aí, nesse caso, pode, não tem o mesmo peso jurídico, não era para todo mundo então ser condenado, inclusive ficar inelegível, porque que só quando é o contrário que isso não ocorre? Então, esse é um questionamento aí que o brasileiro faz e gostaríamos de respostas, né? Além disso, gente, uma outra situação aqui também, a Polícia Federal vai ouvir explicações sobre suspeita de mesada para decidir se convoca o Lulinha para depor. Isso daqui saiu na Folha da UOL, vou mostrar aqui para vocês também. Então, olha só, né, a matéria que saiu, deixa eu mostrar aqui a tela. Polícia Federal vai ouvir explicações sobre suspeita de mesada para decidir se convoca o Lulinha para depor. Então, a Polícia Federal quer ouvir a empresária Roberta para esclarecer as menções a um suposto pagamento de mesada ao Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha. A partir do depoimento, a corporação vai decidir se convoca ou não o filho do presidente Lula para prestar esclarecimentos na investigação sobre fraudes nas aposentadorias e pensões do INSS. De acordo com pessoas que acompanham o caso, esse é um dos motivos que levaram os investigadores a convocá-lo para prestar depoimento. E na última semana, a Polícia Federal intimou mais de 30 pessoas no caso do INSS. Sócia da RL Consultoria e Intermediações, a Roberta aparece nas investigações como um dos elos entre o Lulinha e o lobista Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.
e ela já foi alvo de mandados de busca e apreensão. Então, a Polícia Federal analisa essas movimentações financeiras sobre desvios do INSS para descobrir se o filho do presidente foi beneficiário final de recursos ou não. Há suspeita de uma possível mesada no valor de R$300 mil ao Lulinha. Os investigadores, porém, querem evitar uma quebra de sigilo mais ampla, o que poderia ser interpretada como uma devassa sobre o filho do presidente da República. E o Lulinha teve seus sigilos bancário, fiscal, telemático quebrados por ordem do ministro André Mendonça, do STF, a pedido da própria Polícia Federal. Não houve, no entanto, nenhuma quebra de sigilo das empresas que pertencem ao filho do presidente. E os dados estão em fase de perícia, sendo analisados para checar a veracidade das informações citadas em diálogos. A corporação optou pela quebra de sigilo antes de qualquer medida mais drástica e como busca e apreensão para evitar pedidos infundados e garantir a checagem das alegações feitas por terceiros. A defesa do Lulinha nega por nota qualquer participação dele nas fraudes do INSS, colocando-se inclusive à disposição do STF para esclarecimentos adicionais. Então tá aí a matéria é enorme, né? Mas eu quero saber de vocês, vocês acham que isso vai acabar em pizza? Ou vocês acham que de fato a polícia vai fazer o trabalho dela, independente se ele é filho do Lula ou não, e vai investigar como qualquer outro cidadão seria investigado, ou até preso, né? Como a gente vê em casos de oposição, que é preso mesmo antes de qualquer julgamento final, né? Então eu queria saber de vocês, o que vocês pensam a respeito? Vão falando aí enquanto vocês falam. Eu vou trazer essa outra matéria aqui também para vocês, que é rapidinho, sobre o relatório que cita Lulinha 118 vezes na denúncia do roubo do INSS, né? Então, mesmo que termine em pizza, o estrago já foi feito na questão de imagem, credibilidade, né? Envolvendo essa figura importante, já que ele é filho do presidente da República. Então, só para vocês verem aqui a matéria, né, e ver, da onde veio a informação? Tá aqui na mídia, tá na imprensa, ó. Relatório cita Lulinha 118 vezes ao denunciar roubo no INSS. Então, familiares do presidente Lula são citados ao menos 214 vezes no relatório final da CPMI, que investigou a gatunagem que lesou mais de 6 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. E o robusto documento conta com 4.340 páginas. Então a gente vê aí, né, o filho do Lula sendo citado em vários momentos dentro desse relatório. E uma outra informação aqui que eu quero também trazer ainda, falando sobre o caso do Lulinha, né, e ver que não tá de brincadeira, o Lulinha ele se deu mal por conta disso tudo, de qualquer forma, mesmo que não dê em nada, mesmo que acabe em pizza, mesmo que blindem, tá aí a mídia expondo isso, né? E a gente vê que aqui mostra. Até muitas pessoas falam que são possíveis manobras, né? A análise sobre a quebra de sigilo de Lulinha que ainda não saiu. Então, muita gente está falando que isso, né, entende que isso daqui pode ser o quê? Pode ser uma tentativa de blindagem. Você acha que isso é uma blindagem ou não? Você acha que faz parte do processo e não pode também trabalhar de forma excessiva para não parecer uma perseguição mesmo por ele ser filho do Lula. O que vocês acham? Olha só, o Jornal Globo trouxe: governo pressiona por arquivamento de investigação contra a Lulinha, que não avança no STF. Então, na mira da Polícia Federal, o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, que é o filho mais velho do Lula, com a ex-primeira-dama Marisa Letícia, teve o sigilo bancário, fiscal, telemático quebrado em janeiro, né, por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal, mas até agora as investigações não avançaram. Então, por que não avançaram? E segundo a equipe da Coluna Apurou, a apuração em torno de Lulinha está travada porque os investigadores ainda não concluíram a análise do material obtido com as quebras do sigilo do filho do presidente Lula. E aí surge outro questionamento. Muitas pessoas estão questionando ali na internet de por que quando é o caso da direita, tudo flui, as investigações é até apressada, acelerada, né, como muitos falaram, para condenar. No caso, quando é o contrário, é toda essa lentidão. Por quê? Né, essa mudança, essa questão de interesse, esse afunilamento, ou querer buscar tanto detalhes antes de tomar qualquer decisão, quando se trata do filho do Lula ou de aliados, e quando é o contrário, não dá essa percepção para o povo brasileiro, né? E mesmo assim, a avaliação preliminar de quem acompanha de perto o caso e já se debruçou sobre o material periciado é de que não há, pelo menos nesse momento, algum elemento robusto que justifique a adoção de medidas mais drásticas, como a prisão de Lulinha, por exemplo. Então,
O jornal o Globo trouxe a matéria, é enorme, né? Mas só para vocês verem e entenderem como que está a situação dele no STF, a pressão do governo, conforme o jornal trouxe. E para encerrar o nosso boletim, a gente encerra aqui com a última matéria para trazer para vocês do julgamento do ex-presidente do BRB, que está marcado agora para o dia 22 de abril. Então vamos ver aqui um trechinho e eu quero saber aí a sua opinião do que vocês estão achando também. Mas olha só a matéria que saiu na Jovem Pan, aonde fala que o STF já marcou, então você vê que já marca muito rápido, né? Marcou aqui para quarta-feira, dia 22, julgamento de ex-presidente do BRB. Então, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima quarta-feira, dia 22, às 11 horas, o início do julgamento que vai decidir sobre a manutenção da decisão do ministro André Mendonça, que determinou a prisão do ex-presidente do Banco de Brasília, que é o Paulo Henrique Costa. A votação ocorrerá em sessão virtual, modalidade de julgamento no sistema eletrônico da Corte, não há deliberação presencial. A votação ficará aberta até às 23 horas e 59 minutos da próxima sexta-feira, dia 24. Além de Mendonça, a segunda turma é integrada pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques. Então, muita gente está comentando aqui, né, a respeito desse assunto, e eu quero saber de vocês o que vocês acham. Então, comenta aí para mim. Esse foi o boletim de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo análises sobre a política. Eu sou a Ana Paula, um beijo e até o próximo encontro.